Olá pessoal, tudo bem com vocês? Na aula de hoje nós iniciaremos o capítulo 17 da apostila, análise combinatória, ok? É um dos conteúdos que eu mais gosto da matemática, mas a gente tem que ter extremo cuidado, porque uma pequena diferencinha de alguns tipos de exercício diferenciam totalmente o modo de fazer, ok? Bem, nós estamos lá na página 28 da apostila, tá? Na 27, depois se vocês quiserem fazer a leitura, ele está falando sobre o Braille, então é interessante porque é uma questão de análise combinatória, tá? Então na página 28 ele diz assim, princípio fundamental da contagem. De quantas maneiras podemos escolher 6 das dezenas para fazer uma aposta na Mega Sena? De quantas maneiras uma pessoa pode escolher a roupa para se vestir? De quantas maneiras uma família pode fazer o pedido em um restaurante? De quantas maneiras você pode criar a senha no seu banco? Essas são algumas perguntas que são relacionadas a problemas de contagem. A parte da matemática que trata desses problemas é chamada de análise combinatória ou simplesmente de combinatória. Teoricamente, podemos encontrar as respostas contando todas as possibilidades, uma a uma. Entretanto, nem sempre esse procedimento é rápido e prático, pois em muitas situações podemos ter milhares ou milhões de possibilidades, tornando o trabalho praticamente impossível. Acompanhe aí o primeiro exemplo da apostila, ok? Então, algumas coisas ficam claras. A análise combinatória, ela vai estudar a quantidade, galera. Não é para ficar escrevendo todas as possibilidades. Eu só quero um número, eu quero a quantidade, tá? Lembrando que nós estamos na página 28 e 29 da apostila, tá? Vou anotar aqui só para que vocês não se percam. 28 e 29 da apostila, tá? Vou arrastar aqui a minha imagem para o lado e nós vamos fazer a seguinte leitura. Olha só. Na cantina de uma academia, pode-se montar sanduíches. Para isso, existem algumas opções. Quais são elas? O tamanho do pão, que pode ser pequeno ou grande. O tipo de pão, que pode ser integral, de centeio ou branco. E o recheio. O recheio pode ser frango, peito de peru, atum, presunto. Todos os recheios acompanham salada. Bem, existe um restaurante que trabalha justamente com esse esquema, ok? A pergunta é, de quantas maneiras uma pessoa pode montar um sanduíche escolhendo o tamanho do pão, o tipo do pão e o recheio? Galera, eu não quero saber todas as formas para você ficar escrevendo, eu quero saber a quantidade, tá? A apostila, ela fez o seguinte, vamos representar as possibilidades no esquema a seguir. Então, o que ela fez? Ela dividiu em 2 blocos. No primeiro bloco, tá? Nós temos o tipo de pão pequeno, né? Aí ele abre, esse pão pode ser integral, pode ser de centeio ou pode ser branco. E aí depois ela fala, eu posso escolher um pão pequeno, do tipo integral, aí eu posso escolher frango, peito de peru, atum ou presunto. Aí ele continua. O pão pequeno, de centeio, aí pode ser frango, peito de peru, atum ou presunto. E também pode ser pequeno, do tipo branco, frango, peito de peru, atum e presunto. Ele está escrevendo todas as possibilidades. O nome disso é árvore de possibilidades, ok? Tudo que ele fez para o pão pequeno, ele também fez para o pão grande. Então, ó, a opção de escolher o pão grande, aí ele abriu para integral, aí no integral pode ser frango, peito de peru, atum e presunto. Depois de centeio, frango, peito de peru, presunto, atum. E a mesma coisa para o pão branco. Então, ele fez uma árvore de possibilidades, escreveu todas as possibilidades. Porém, a gente não precisa fazer isso sempre em todos os exercícios. Eu só quero a quantidade. A pergunta é, de quantas maneiras uma pessoa pode montar um sanduíche? Essa é a pergunta. Tá? Se a gente utilizar a ideia do princípio fundamental da contagem, eu venho aqui e vou montar um esqueminha. Tipos de pão. Eu tenho 2 opções. Ou ele é grande ou ele é pequeno, né? Depois,
na verdade, aqui é tamanho, né? Então, aqui é de tamanho. Depois aqui, os tipos de pães. Quantos que eu tenho? Eu posso ter integral, centeio ou branco. Então, eu tenho 3 possibilidades. E por fim, o meu recheio. O meu recheio pode ser frango, peito de peru, atum ou presunto. 4, ok? Faço uma multiplicação simples. 2 vezes 3, 6 e 6 vezes 4, 24. É justamente isso que a apostila escreveu aqui. Ela diz assim, ó, observe o esquema anterior é conhecido como árvore de possibilidades. Observe que para cada possibilidade de escolha do tamanho do pão, existem 3 possibilidades de escolha do tipo do pão e, em seguida, 4 possibilidades para escolher recheio. O número total possível de escolha é 24. Podemos observar na árvore de possibilidade. Este número também é obtido utilizando-se o princípio fundamental da contagem, que foi justamente a continha que eu fiz. O tamanho, os tipos e o recheio, ok? Multipliquei, dei um total de 24. Não há necessidade de toda vez realizar essa árvore de possibilidades. Você pode trabalhar aí com o princípio multiplicativo. Ok? Deixem o like, se inscrevam no canal, ativem o sininho e até o próximo vídeo, galera!